Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tenho aqui a satisfação, destaca a professora Ana Paula, nossa diretora do Campus Gaspar, e a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, né? Nós estamos aí na iminência da Semana Nacional aí da Pátria, na Semana da Pátria, e no aniversário da nossa rede federal, o IFES, que vai fazer aí, junto com outros 38 institutos, ao TFPR, toda essa rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, fará de 112 anos, né? Agora, dia 23 de setembro, que também é o dia do técnico. E a gente está tirando, então, esse mês de setembro para falar um pouquinho sobre planejamento, né? Sobre como os campos vêm fazendo planejamento, como a gente pode melhorar a instituição por meio do ato de planejar. Obrigado, professora Ana Paula, suas considerações iniciais sobre o que você entende, qual a importância do ato de planejar para você? Bom, em primeiro lugar, Josué, muito obrigada pelo convite, né? É muito importante, acredito, a gente pensar planejamento, sobretudo porque a gente também precisa pensar longevidade, né? E a gente está falando de instituições aí que têm muitos anos, uma caminhada muito longa, e a gente deseja que essa caminhada ela ainda se prorrogue por muito tempo e sejamos cada vez mais fortes, tenhamos cada vez mais capilaridade e melhor possamos atender as pessoas. E eu acredito que o planejamento ele é a base para tudo isso. E precisa integrar várias dimensões, né? O planejamento nunca é unidirecional. Ele precisa olhar para várias dimensões, é preciso que a gente olhe o ensino, mas é que a gente perceba que ensino não se dá em separado das políticas, por exemplo, relacionadas a compras, aquisição de materiais de forma geral, obras, toda a questão de composição de corpo docente, as parcerias que a gente tem com a comunidade. Então, é muito importante que nesse ato de planejar, a gente pense o que eu acredito ser o nosso projeto de futuro, né? Então, o que projetamos para o nosso futuro? O que nós queremos ser no futuro que vem aí pela frente? A partir daí, a gente precisa estabelecer as metas que a gente deseja atender e elaborar planos de trabalho, trilhas, não trilhos, né, que nos engessem, mas trilhas que nos possibilitem chegar até lá. Eu acho que o planejamento é exatamente isso, né? É esse construir coletivo de trilhas. Obrigado aí pela primeira resposta, importante nessa definição. Claro que existem muitas definições de planejamento, mas é uma questão muito pessoal, cada um vai sempre ter a sua visão, né? Eu tenho observado que nós temos aí o planejamento estratégico do IFSC, né, dentro do PDI, como um capítulo do PDI, e ali você tem indicadores estratégicos, iniciativas estratégicas, né? Às vezes eu me pergunto, eu gostaria de saber aí no caso do campus, de que forma você consegue fazer o planejamento do campus para o ano seguinte, respeitando aí, ou tendo uma relação com o planejamento estratégico. Como é que você articula o estratégico com o tácito operacional no campus Gaspar? Então, aqui no campus Gaspar, a gente tem uma tradição muito forte de elaboração do plano anual de trabalho, não pensando apenas em questão orçamentária, porque é certo que o orçamento viabiliza esse plano, mas não é somente o orçamento. Nós temos uma série de outras ações, iniciativas, olhares, diálogos que nós precisamos estabelecer e que são prévios a isso. Então, aqui no Campus Gaspar, nós temos o hábito de, a cada 2 anos, realizarmos uma análise mais profunda das nossas diferentes dimensões por meio de 2 instrumentos. O próprio relatório de autoavaliação institucional, né, que é um instrumento de gestão muito importante, e um outro instrumento que nos dá um detalhamento maior dessa percepção das dimensões internas e externas, que é a matriz SWOT. Então, como fazemos? A cada 2 anos, nós reconstruímos nossa matriz SWOT, mas todos os anos nós a atualizamos. Então, observamos, não é? Quais são as fraquezas que nós observamos no ambiente interno? Né? Quais são, por outro lado, as nossas forças, aquilo que precisamos investir por melhorar? Que ameaças temos sofrido? E que, por outro lado, que oportunidades são sinalizadas ao nosso redor.
eu acredito que a matriz SWOT, ela nos ajude muito a olhar para todas essas dimensões e identificar estratégias de trabalho. A partir daí, então a gente vai pensar a priorização dessas estratégias, dessas ações que vamos desenvolver, para que isso venha constituir o PAT, né? Mas o PAT, ele é resultado disso, né? E não a causa. Perfeito, professora Ana. Uma pergunta, como é que você faz para envolver a comunidade nessas discussões? São reuniões no auditório, são questionários, são mini-grupos? Qual a estratégia que você adota para promover o planejamento participativo no Campus Gaspar? Bom, em cada etapa, né, ou melhor, em todas as etapas, nós temos a participação de todos. Tá? Então, em relação à matriz SWOT, por exemplo, todas as áreas fazem essa discussão. Partimos de uma reunião para todos, né? Temos também uma reunião voltada aos coordenadores, então cada coordenação de área, cada coordenação de setor se envolve diretamente, coordenando esse levantamento, né, dentro das 4 dimensões analisadas. Então todos fazem esse papel. Uma vez isso traçado e a gente chegando então à análise que vai nos levar à SWOT, nós ainda passamos esse resultado, esse filtro da própria SWOT. Então, apontamos quais são as maiores fraquezas que temos, apontamos quais são nossas maiores forças. A partir daí, a gente leva isso para discussão no colegiado e também no conselho de gestão. Primeiro o conselho de gestão, depois o colegiado. Ok, temos a matriz SWOT feita. O que mais fazemos? Temos reuniões gerais para passar os resultados da CPA com todos os estudantes e com todos os servidores. Então, nós nos reunimos com todos eles e mostramos como o campus foi analisado, né, a partir do questionário de autoavaliação institucional. E quais ações nós fizemos para dar uma resposta a isso. Então, olha, temos 2 dimensões. Temos uma comissão de gestão ambiental. Então, essa comissão, ela também faz apontamentos em relação ao plano de logística sustentável do IFSC, que inclusive, né, está relacionado diretamente ao plano anual de trabalho. Então, recolhemos, importante também trazer, Josué, que os estudantes também participam desse processo, principalmente organizados através de centro acadêmico e grêmio estudantil, né? Bom, chegamos ali, alinhamos, expomos a todos o resultado desse trabalho. Agora, vamos planejar, então, que projetos vamos desenvolver. Aí sim, começamos um trabalho para preparar os projetos para o plano anual de trabalho. Normalmente, nós iniciamos esse trabalho em março, abril, tá? Então, veja que leva um semestre praticamente, né? Aí, nós fazemos todo um trabalho de capacitação das equipes, por exemplo, líder de grupo de pesquisa, as pessoas que estão à frente dos núcleos, as pessoas que estão à frente das áreas, para que elas elaborem esses processos. Então, o que nós temos como plano de trabalho aqui? O que desejamos como projeto? Qual o projeto que vai ser cadastrado? A par disso, nós estamos discutindo orçamento e levando ao colegiado, pensando o que temos que ter para manutenção da unidade gestora, né? A partir dessa discussão, vamos para uma reunião geral. Nós temos uma planilha que baseia todo esse processo em que cada pessoa que cadastrou um projeto, ela vai dizer, ela vai defender o seu projeto. Então, qual a justificativa para aquele projeto? Tá? Fazemos uma reunião geral. Lembra, já tínhamos apresentado o resultado da matriz SWOT, já tínhamos apresentado a CPA, né? Essa planilha, ela também busca esses resultados. Então, projeto A, ele atende a uma questão que está na SWOT, atende a uma questão que está no plano de logística sustentável. Então, essa planilha traz todos esses dados. Aqui já está a justificativa. Aí, chamamos o campus inteiro para o processo de votação dos projetos prioritários. Mas antes, temos uma reunião geral, em que nós afinamos quais vão ser as estratégias que vamos utilizar.
Então, vamos apresentar, por exemplo, questões que a gente pode dizer que a gente não vai entender que vai haver votação, porque sem elas o campus não funciona. Vou te dar um exemplo: monitoria. Um outro exemplo: visitas técnicas, né? Então, agora vamos organizar a votação. Nos dividimos em grupos. Esses grupos, obrigatoriamente, eles vão integrar indivíduos de diferentes setores e diferentes áreas. Exatamente para não ter aquele negócio, vou puxar para a minha área, né? Apesar de que o campus está muito maduro nesse sentido. E os diferentes grupos, então, fazem a análise dos projetos e votam o GUT. Ao final são 3 dias de trabalho, tá? As equipes, elas podem se reunir no momento que desejarem, nesse momento por Meet, e vimos que ganhamos muito com isso. Então, elas vão chegar ao GUT de cada um desses projetos, analisando gravidade, urgência e tendência. Ao final, a gente tem, então, o resultado do global, de todos nós. Novamente, apresentamos à comunidade por meio do colegiado e ratificamos, então, o nosso plano de trabalho. Anualmente, a gente vai ao colegiado, apresenta esse processo, né, e vai dando ciência de como é que ele está acontecendo. É basicamente isso que a gente faz. Bem detalhado mesmo, né? É uma pergunta, assim, você tem aí os documentos norteadores, né? Você chega, além da CPA, do relatório da CPA, você também usa as metas que estão previstas no PDI, os indicadores previstos. Como é que você faz esse relacionamento aí do planejamento anual com esse planejamento mais macro da instituição? Então, quando nós fazemos essa discussão dos próprios projetos, né, esses projetos, eles estão alinhados ao que está disposto no PDI. Inclusive, Jesué, nós temos uma preocupação muito grande que quando o gestor, ele assume um cargo de gestão, assim como quando um servidor, ele ingressa na instituição, ele compreenda o que é esse planejamento estratégico. Porque nós vamos buscar o tempo todo essa referência, né? Então, onde é que a gente quer chegar? O que nós queremos com isso? E aí, para isso, vão contribuir diferentes comissões, grupos de trabalhos que nós temos. Por exemplo, nós temos um núcleo, né, o NAI, por exemplo, que vai fazer acessibilidade educacional. Esse núcleo de acessibilidade educacional, por exemplo, ele precisa estar muito presente nesse processo. Atualmente, por exemplo, para além disso tudo que eu falei para vocês, nós estamos envolvendo também na construção do PAT o PDP, que é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Por quê? Porque também a capacitação, ela precisa olhar para as lacunas de competência e para o planejamento estratégico da instituição. Se a lacuna está sempre relacionada ao que eu preciso fazer, como eu preciso me desenvolver para que esse planejamento estratégico ele seja efetivado. Né? Então, isso vai estar presente o tempo todo nas nossas discussões. Isso é trazido quando a gente pensa os projetos, é trazido no processo de avaliação. E como eu disse, entrou no campus, a gente vai apresentar PDI. Show, Ana. Para finalizar, a última pergunta, assim, imagine você que tem alguns campos que não tem, talvez, a mesma dinâmica, ou mesma, como diria assim, know-how para elaborar ou organizar o planejamento participativo. Para um campus que está começando a querer fazer o planejamento, para um dirigente de campus, como é que qual a sugestão que você dá para começar? Como é que você começaria? Como é que você dizia, olha, é melhor começar por aqui que vai dar mais certo, pela tua experiência aí bastante grande de planejamento? Eu acho que tem 3 questões importantes, tá, Josué? A primeira delas é que todos tenham a percepção que planejar é importante. Né? Então, hoje, a gente tem essa prática porque em muitas reuniões nós trazemos essa questão da importância do planejamento. Né? E que quanto menor é o nosso recurso, mais importante é planejar. A outra questão é que é importante a gente planejar, mas a gente também dar a conhecer os resultados. Porque ninguém acredita num planejamento, né, em que se não dá feedback.
é muito importante que as pessoas conheçam o PDI da instituição. Né? O PDI, ele precisa ser um documento vivo e presente nas nossas falas, para que ele também esteja presente nas nossas memórias. E a outra questão que eu te digo é que assim, não existe planejamento sem avaliação contínua. Então nós precisamos pensar que auditoria, que autoavaliação institucional, que matriz SWOT são instrumentos para que a gente se olhe. Se a gente não se olha, a gente não consegue perceber para onde a gente pode melhorar alguma coisa. Que oportunidade a gente vai poder aproveitar. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante nesse projeto, e tem muito a ver com planejamento participativo, que é o seguinte: nenhum de nós é onipresente e consegue ver tudo. Então, o olhar do outro, ele sempre vai complementar o nosso. Às vezes eu não tive a ideia, mas alguém tem a ideia. Então, acho que isso também é muito importante. E, por fim, eu acho que tem uma palavra que é chave, que é a cooperação em lugar da competição. Nós precisamos trabalhar por campos e equipes que sejam cada vez mais cooperativas. Porque o nosso objetivo não é atender a área A, a área B, o grupo tal, né? O nosso objetivo é atender a sociedade. Então, é muito importante que nós, como coletivo campus, tenhamos essa percepção. Qual é a atividade primeira que precisamos fazer para melhor atender a sociedade, olhando para o nosso PDI? Né? Então, eu acredito que essa sensibilização é o primeiro passo. Né? O segundo passo é dar feedback. E o terceiro passo é nos autoavaliarmos. Muito obrigado, professora Ana Paula, nossa diretora de Gaspar. Eu tenho certeza que nossos colegas que vão ouvir essa entrevista, vão assistir, vão aprender bastante aí com as suas considerações. Obviamente, algumas pessoas vão ficar mais curiosas, mas aí elas poderão acessá-la, né, por meio aí do e-mail, do contato institucional. Acredito que a gente, na reitoria, pode estar fazendo um grande serviço se a gente fomentar para que mais e mais campos possam fazer o planejamento além do PAT, né? Que o PAT não seja o único instrumento de planejamento, mas que os segmentos, né, a comunidade acadêmica seja ouvida, tanto a comunidade acadêmica quanto a sociedade, né, por meio das suas representações, né, aí no próprio colegiado do campus, no conselho do campus, ou mesmo os contatos são realizados aí junto aí às secretarias, né, de educação, desenvolvimento, associações comerciais, industriais, empregadores, egressos, né, que fazem parte também do nosso, vamos dizer assim, da nosso meio ambiente, né, do ambiente onde a gente trabalha, né, e onde a gente também tem que prestar contas também, que afinal de contas, né, a gente também precisa prestar contas, né. Eu tenho certeza também que essa atividade de planejamento, elas sendo repetidas, né, ano a ano, elas vão trazendo sempre um aprimoramento, né, porque a melhoria ela não se dá de maneira imediata, né? A melhoria é contínua, né? E quanto mais a gente, como diz, roda o PDCA, né? O famoso PDCA, você, ao fazer isso várias vezes, você consegue ir sempre por depuração dos erros e acertos, né? Melhorando o que você errou, vai corrigindo e vai também aperfeiçoando aquilo que deu certo a cada ano, porque cada comunidade tem também uma dinâmica, né? Uma maneira de trabalhar. Então, eu não sou favorável que faça transposição do que dá certo no campus para o outro, mas eu sou favorável que as pessoas conheçam o que dá certo no campus para tentar refletir, né? Refletir em prol da melhoria da instituição. As suas considerações finais e já vou agradecendo antecipadamente. Então, só quero trazer aí um estímulo, né? Que as pessoas, elas procurem se ouvir, né? Procurem ouvir as informações que a instituição ela pode extrair de si mesma, que usem isso para planejar. Eu tenho certeza que tanto o processo não é simplesmente o que é dar certo, né? A gente pode perguntar assim, dá certo, mas o que é dar certo? Eu acho que, sobretudo, é a instituição ela se olhar naquele planejamento, ela se reconhecer ali. Né? É muito importante que a gente se reconheça no planejamento que a gente está fazendo, porque a gente se torna coautor.
E a gente se entende corresponsável por esse planejamento. Eu acho que por isso planejar coletivamente é tão importante. Porque a gente, como eu disse antes, a gente coopera mais. E cooperação é a base para tudo dar certo, né? Então, muito obrigada pelo convite, Josué, e a gente fica à disposição. Obrigado, Ana Paula. Sucesso aí na sua gestão. Fique com saúde, fique bem. Até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau. Valeu.